Olá, meu nome é Natália, eu sou pesquisadora do Observatório das Migrações em São Paulo, um grupo de estudos vinculados ao Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, da Unicamp, e na videoaula de hoje falaremos sobre fontes de informação para a análise do trabalho infantil. Eu, em particular, vou destacar 3 pesquisas realizadas pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nos dão informações importantes para aprendermos a composição, o perfil e o volume e as políticas públicas voltadas a esse tema. Então, a primeira pesquisa é o censo demográfico, né, a principal levantamento sociodemográfico do Brasil, e constitui um único levantamento capaz de oferecer estimativas municipais sobre o volume e a composição das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil. Só que o censo demográfico acontece a cada 10 anos, ou deveria acontecer a cada 10 anos. E nessa lacuna, nesse período intercensitário, então, temos as PNADs, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, ela cobre a lacuna de indicadores com relação a esse tema e vários outros no período intercensitário, mas não tem a possibilidade de desagregação por município, e também com relação ao trabalho infantil tem algumas diferenças metodológicas importantes. E, por fim, uma terceira pesquisa que eu também ressalto é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a MUNIC, particularmente realizada em 2019, que contempla uma série de perguntas que averiguam a existência de programas e ações voltados à promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes em todos os 5.500 municípios do Brasil. Falando rapidamente, sucintamente, quais são os principais, as principais indicadores mostrados por esses 3 levantamentos. Em primeiro lugar, com relação ao censo demográfico, em 2000, estimou-se em torno de 3 milhões, quase 3 milhões e 700 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos em situação de trabalho infantil. No censo de 2010, esse volume caiu para quase 3 milhões, 2 milhões e 999 mil, uma redução equivalente a uma taxa geométrica de crescimento negativa em 2% ao ano. Esse declínio ele se deve tanto aos efeitos da queda da fecundidade e do envelhecimento da população brasileira, quanto à expansão das políticas públicas de combate à pobreza, ao trabalho precoce e à permanência escolar. E de promoção à permanência escolar. Os maiores percentuais de homens para todas as regiões do Brasil e para todas as idades combinam-se com a relevância da população autodeclarada preta ou parda, que no Norte e Nordeste chega a representar cerca de 70% de todas as crianças e adolescentes nessa situação. No tocante à situação de domicílio rural ou urbano, o censo de 2010 já apontava um perfil urbano do trabalho infantil no século XXI. Né? Quase 70% das crianças e adolescentes nessa situação residiam em áreas urbanas. Só que essa média nacional esconde desigualdades regionais super importantes. Se no Norte e no Nordeste, cerca de metade da população em situação de trabalho infantil residia no rural, no Sudeste, esse percentual era de apenas 15%. Quanto à frequência escolar, embora a maior parte da população de 10 a 17 anos em situação de trabalho infantil vá à escola, chama atenção a proporção de jovens que, embora começaram seus estudos, não mais frequentam uma instituição de ensino. No Sul e no Sudeste, esse grupo chega a responder por quase 30% da população em situação de trabalho infantil, patamar acima do registrado, inclusive, no conjunto do Brasil. Finalmente, com relação à inserção laboral por setor de atividade, destaca-se a participação de jovens e adolescentes nos serviços domésticos, os quais respondem por 34% de toda a população nessa situação, em 2010. Em seguida, sobressaem os setores ligados à construção e ao comércio, cuja participação relativa, inclusive, em termos percentuais, inclusive, aumentou entre 2000 e 2010.
A indústria de transformação também se desponta como um segmento importante na composição do trabalho infantil no Brasil, particularmente na região sul, onde chega a representar 16% dessa população. E, por fim, vale ressaltar a proporção de pessoas nessa condição com trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, que passou de 8% a 4,7%, ou seja, teve uma diminuição em termos relativos, né? Isso confirma que o trabalho infantil no século XXI está cada vez mais urbano. Com relação à PNAD contínua, de 2016 a 2019, essa pesquisa reforça, de maneira geral, as tendências já vislumbradas pela análise dos censos 2000 e 2010. Então, a pesquisa aponta para uma diminuição no total de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, tanto em termos relativos quanto em termos absolutos. Se em 2016 essa população era estimada em 2 milhões, ou cerca de 5,32% do total de pessoas entre 5 e 17 anos 5% estavam numa situação de trabalho infantil, em 2019, esse percentual cai para 4,62%, ou 1,7 milhão de pessoas. Grosso modo, essa pesquisa não aponta para profundas alterações na composição dessa população. Os meninos permanecem representando o grosso das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, com percentuais que variam entre 66% e 68% nesse período. A composição por idade também não apresentou grandes alterações. O grupo entre 16 e 17 anos responde por cerca de 50% dessa população ao longo do período. E a análise do quesito raça-cor, por sua vez, aponta uma pequena diminuição relativa de pretos e pardos, de 68% para 66%, enquanto a variável referente ao setor de atividade no trabalho principal reforça a importância do trabalho não agrícola, sobretudo no comércio e na reparação. Por fim, com relação às pesquisas básicas municipais, a MUNIC de 2019, destaco que dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 1.338 declararam possuir uma legislação específica sobre promoção do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Desses 1.338, apenas 230 tinham uma comissão para acompanhar o cumprimento das metas previstas no plano municipal, que essa legislação deve exigir, né? O plano municipal de promoção do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. E somente 9%, os 507 municípios, possuía uma legislação municipal específica sobre proteção integral à primeira infância. Em 1.190 municípios, não havia um fundo municipal de direitos da criança e do adolescente. Em 1.916 municípios, a gestão municipal não desenvolvia nenhuma política ou programa de promoção dos direitos e defesa das crianças e adolescentes relacionadas ao enfrentamento ou erradicação do trabalho infantil. Ou seja, ainda temos um longo percurso no enfrentamento desse problema. E aí, onde encontrar essas informações? E aí, nesse momento, eu compartilho a minha tela. Em primeiro lugar, esse site do IBGE, censo2010.ibge.gov.br, Trabalho Infantil, /Trabalho Infantil, é uma plataforma super interativa que mostra os dados da população de 10 a 17 anos que trabalha, né? Nem todos estão em situação de trabalho infantil, para todos os municípios brasileiros. Essa é uma fonte de informação riquíssima. Então, nesse primeiro site, com relação às informações do Censo Demográfico de 2000 e 2010, o IBGE já organizou uma plataforma interativa com os principais resultados dos censos demográficos desses 2 anos, com uma população de 10 a 17 anos que trabalha,
para todos os municípios do Brasil e uma série de outros indicadores relacionados ao tema. Com relação à PNAD, a PNAD contínua, também temos na biblioteca do IBGE, nesse link aqui que eu ressalto, no livro 10.1777, um informativo bem sucinto com os principais achados da PNAD nesse período referente ao trabalho infantil. Com relação à MUNIC, a Pesquisa de Informações Municipais, o IBGE também tem uma plataforma interativa com todos os quesitos levantados por essa pesquisa, não só do trabalho infantil, vários outros, e aqui embaixo vocês vão encontrar as perguntas relacionadas ao direito das crianças e adolescentes. E, por fim, se você é do estado de São Paulo, o Observatório das Migrações em São Paulo organizou o Banco Interativo do Trabalho Infantil nos municípios paulistas, com indicadores do Censo Demográfico de 2010 e da MUNIC de 2019 para todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Então, aqui vocês conseguem acessar essas informações com vários indicadores, um primeiro painel com indicadores gerais sobre população de 10 a 17, população de 10 a 17 que trabalha em situação de trabalho infantil, nas piores formas de trabalho infantil, e a proporção para todos os municípios paulistas. Aqui, com características sociodemográficas relacionadas à composição por sexo, à frequência à escola, situação de domicílio, raça, cor, idade e sexo, também para todos os municípios paulistas. Informações sobre inserção laboral. Também vamos, e, por fim, sobre as políticas municipais relacionadas a esse tema. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Joyce Domeniconi. Eu vou complementar a fala da Natália Demétrio, pesquisadora do Observatório das Migrações de São Paulo, minha colega de trabalho, e a partir do que ela nos apresentou nessa videoaula, é importante ter em mente a multidimensionalidade da questão do trabalho infantil no século XXI e a necessidade de termos diferentes fontes de informação, de olharmos esse mesmo objeto a partir de diferentes ângulos, com temas complementares. Por isso, hoje, o meu objetivo aqui é apresentar para vocês a plataforma Smart Lab, desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Vou só compartilhar minha tela com vocês. Natália, dá para ver? Sim. Então, reforçando que é uma pesquisa, né, um trabalho desenvolvido com a Unicamp, com o Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, com o Observatório das Migrações, Ministério Público do Trabalho e com o Centro Paula Souza. Essa iniciativa, ela visa, de uma forma mais ampla, a promoção do trabalho decente, guiada por dados ou baseada em dados científicos que corroborem o desenvolvimento de ações e políticas mais orientadas, né, baseadas em informações comprovadas e verificáveis. O objetivo, de forma geral, então, do Smart Lab é construir conhecimento relevante para políticas públicas de promoção do trabalho decente a partir desses dados que muitas vezes já estão públicos e que acabam resultando em um custo muito baixo para essa instituição. A atuação, né, de diferentes instituições na produção dessas informações, sistematização e publicação dos dados de forma mais acessível e com diferentes níveis de análise tem possibilitado que tanto instituições nacionais e internacionais e organizações de diferentes tipos tenham tanto acesso a compreender como a questão do trabalho decente tem sido adotada e discutida no Brasil, como a promover ações mais direcionadas, né, mais apropriadas ao público. Essa plataforma também
beneficia diretamente a comunidade científica ao sistematizar informações que muitas vezes não estavam completamente acessíveis ou não eram de fácil compreensão para pesquisadores que não atuavam diretamente com o tema. E, finalmente, a sistematização contínua, né? Essa atualização, a inserção de novas informações tem colaborado nos últimos anos com o desenvolvimento de políticas baseadas em evidências que acabam permitindo que a sociedade civil passe a compreender melhor o tema e o debate de forma mais ampla. Aqui eu vou a seguir abrir com vocês a plataforma, mas a carinha geral dela é essa. Temos informações de forma mais direcionada para o trabalho decente em diferentes municípios brasileiros, para o tema de segurança e saúde no trabalho, para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, sobre o tema trabalho escravo e tráfico de pessoas, e, finalmente, sobre diversidade e igualdade de oportunidades no trabalho. Se vocês entrarem nesse site e acessarem essa informação ao lado, vocês conseguirão também selecionar uma dessas 5 informações para serem analisadas de forma mais detalhada no nível Brasil, nos estados e nos municípios. Você pode definir o nível geográfico que você quer analisar, tanto a partir do link aqui do lado direito de vocês, como a partir da informação ao lado superior de esquerda. Hoje, trabalharemos especificamente com o tema do trabalho infantil. É importante compreender que, a partir dessas informações do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil presente no Smart Lab, temos muitas dimensões de como esse fenômeno acontece, né? De como ele pode ser observado. Seja a partir de pesquisas pré-existentes e informações de cadastros públicos, ou mesmo de pesquisas relacionadas ou informações relacionadas a ações do poder público. Nos itens em amarelo, destaco, portanto, a informação do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, que nos coloca quais são as crianças que declararam na informação, realizaram algum tipo de trabalho, seja dentro ou fora de casa, e entre essas, aquelas que a família recebe o programa, participa do programa Bolsa Família. Temos, então, informações sobre acidentes de trabalho com adolescentes, sobre a ocupação de crianças e adolescentes no centro agropecuário, sobre notificações relacionadas ao trabalho de crianças e adolescentes, informações da Prova Brasil, que é uma prova que ajuda a delimitar o nível e a capacidade das crianças nas diferentes escolas públicas e privadas, mas que também possui informações sobre a realização de algum tipo de trabalho por parte dessas crianças. E do ponto de vista do poder público, temos ações, né, de enfrentamento ao trabalho infantil, a fiscalização para o combate ao trabalho infantil, os riscos de tráfico para fins de exploração, o mapeamento, né, de áreas potencialmente de risco, e também as informações obtidas a partir do Disque Denúncia em relação aos direitos humanos, que também contempla a questão do trabalho infantil. Algumas informações gerais, né, alguns dados gerais presentes nessa plataforma que vocês poderão consultar para o seu município, para o estado de São Paulo, para o Brasil, ou para diferentes estados. Do total de estudantes que declararam, que participaram da pesquisa, 479.910 declararam trabalhar fora de casa em 2017, segundo a Prova Brasil. 580.052 menores de 14 anos ocupados em estabelecimentos agropecuários, segundo o Censo Agropecuário de 2017. Foram 17.368 jovens que sofreram algum tipo de lesão ou declararam de doenças em seus empregos, segundo o Instituto Nacional de Seguro Social. Foram 28.898 jovens que sofreram acidentes de trabalho graves notificados no SINAM, que seria a plataforma do Ministério da Saúde. 997 crianças e adolescentes foram resgatados do trabalho escravo com um local de naturalidade identificado, segundo a fonte do seguro-desemprego. Foram 3.650 pontos de risco de exploração sexual e comercial em rodovias e estradas federais, segundo a pesquisa Mapear de 2019 a 2020.
877.912 potenciais de cotas de aprendizagem, segundo o Ministério da Economia. 3.406.493 crianças e adolescentes ocupados. E aqui a gente entende que existem os critérios que foram debatidos ao longo do curso, estabelecidos do que seria de fato o trabalho infantil. 1.768.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, segundo os dados da PNAD contínua, e 706.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil perigoso, segundo essa informação também. Então, vocês poderão ter um painel muito diverso dos dados a serem apresentados no Smart Lab. Eu vou abrir agora com vocês para terem um pouco essa dimensão de como funciona a plataforma. Então, aqui vocês têm as informações do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil. Vamos analisar apenas um exemplo, para vocês terem dimensão de como funciona a plataforma. Todos os dados podem ser consultados aqui na parte superior. E na parte inferior é possível analisar por município as informações. Então, se vocês tiverem interesse em procurar o município de vocês, ele sempre estará disponível nessa parte de dados, mas também é possível selecioná-lo individualmente. Em geral, as informações estão georreferenciadas em mapas e nos gráficos definidos. Nesse caso, a série histórica dos acidentes de trabalho com adolescentes de 14 a 17 anos e segundo os tipos de acidente de trabalho. É importante reforçar esse caráter, portanto, multidimensional e heterogêneo, né, que demanda um olhar para a complementariedade de diferentes fontes de informação que nos apresentam cenários, muitas vezes, de maior risco, maior potencial de risco para os jovens e adolescentes atualmente. Muito obrigada e por hoje é isso.